Porque Deus nos permite experimentar uma pandemia ou uma doença. Bem-vindos a mais um A Bíblia Diz. Esta é uma pergunta que vamos responder neste canal sobre por que Deus nos permite experimentar uma pandemia. Eu vou apenas dizer o que quer dizer pandemia. Eu sei que você sabe o que significa uma pandemia. Pandemia é enfermidade epidêmica, é uma enfermidade epidêmica amplamente disseminada. Isso é uma pandemia. Ou seja, hoje o mundo está vivendo um terror, vamos dizer. Mas a questão, o que a Bíblia diz concernente à pandemia? E eu vou falar biblicamente, na linguagem bíblica, teológica, o que significa pandemia. Veja bem, eu quero ler João capítulo, para iniciarmos já a Bíblia diz, capítulo 16 e o versículo 33. Estas coisas vos tenho dito para que tenha paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Foi o próprio Cristo quem citou, quem falou, quem recitou estas palavras. Então, não é surpresa o que estamos passando aqui no mundo. Pandemia, doença, perigos, aflições, tribulações, tantas coisas que nós enfrentamos, decepções, etc. Mas nós já estamos avisados. O Senhor Jesus, ele disse, no mundo passais por aflições. É o que estamos vivendo hoje. Aflitos, famílias aflitas, país aflito, estados aflitos, municípios aflitos. Mas o Senhor, ele nos deixa bem confortável, mas tem de bom ânimo. Tem de bom ânimo. Não é para estarmos com mau humor. Nesta crise, nesta pandemia que está aí espalhada no mundo, o Senhor diz, tem de bom ânimo. Te anima, te posiciona crendo em mim, não vai acontecer nada aí com a tua família, tem bom ânimo, não fica chorando, não fica desesperado. É isso que a Bíblia diz. Mas a pergunta é, por que Deus nos permite experimentar uma pandemia ou uma doença? Deixa eu explicar a vocês de que deixa eu primeiro ler aqui Mateus capítulo 8, versículo 16 e 17. E chegada a tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados, e ele com a sua palavra expulsou deles os espíritos e curou todos os que estavam enfermos. Pandemia. Versículo 17. Para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías, que diz, ele tomou sobre si as nossas enfermidades, pandemia, e levou as nossas doenças. Veja bem, a diferença de enfermidade para a doença é que a doença é físico, a doença tem cura, e a enfermidade é espiritual. Quando a medicina diz é maligno, é uma enfermidade. Quando a medicina diz é benigno, é doença. Então a questão hoje está, o Covid-19, é realmente uma pandemia? Porque enfermidade, pandemia, ela não tem cura. Só Deus pode curar. Só Deus. E a doença, ela tem cura. E o que é que está acontecendo?
já estão descobrindo um meio de criar um remédio, um medicamento para a cura, para matar esse vírus. Então, passa a ser uma doença. Glória a Jesus, glória a Deus por isso, que está se tornando uma doença. E só quem pode fazer esta mudança é o próprio Cristo. Eu sei que Cristo está agindo, porque a igreja dele está orando, e esta pandemia, esta enfermidade está se transformando numa doença. Por quê? Porque já estão pesquisando, descobrindo medicamentos para a cura. Glória a Deus por isso. Mas veja bem, a pergunta: por que Deus nos permite experimentar uma pandemia ou uma doença? Resposta está em Filipenses capítulo 3, versículo 20. Olha o que a Bíblia diz: mas a nossa cidade está nos céus, donde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Aqui está a resposta. A Bíblia diz, ou seja, para recordarmos que aqui ainda não é o céu. Então, se não é o céu, nós estamos sujeitos a passar por muitas aflições. Mas a palavra profética, a palavra é: tende bom ânimo. Outra resposta para a pergunta: por que Deus nos permite experimentar uma pandemia ou doença? Hebreus capítulo 9, olha o que a Bíblia diz. Hebreus capítulo 9, versículo 27. E como aos homens está ordenado a morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo. Segunda resposta: para refletirmos que somos mortais. Terceira resposta da pergunta: por que Deus nos permite experimentar uma pandemia ou doença? Romanos capítulo 5, versículo 3 a 5 está escrito. A Bíblia diz: e não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência a esperança, e a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está determinado em nosso coração. Retifico, o amor de Deus está derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Ou seja, porque Deus nos permite experimentar uma pandemia ou doença? Para que o nosso caráter seja moldado. Isto quer dizer maturidade cristã. E vamos concluir com mais uma resposta da pergunta: por que Deus nos permite experimentar uma pandemia ou doença? Vamos ler Romanos capítulo 8, versículo 38 e 39. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Ou seja, para deixarmos, a outra resposta é para deixarmos exemplo de vitória. É isso que Deus quer de nós, e é por isso que Ele nos permite passar por tantas coisas que nós não queremos, mas Ele quer que a sua glória seja manifestada em mim, seja manifestada em você. Jesus disse para Marta: se creres, verás a glória de Deus. E esta mesma afirmação, esta mesma ação fraseal de Cristo está a dizer a mim e a você: se creres, verás a glória de Deus. Qual é a glória que vemos aqui? O que está doente ser curado, o que está desempregado
está empregado, o que está com problema ter solução. Isto é a glória de Deus. Portanto, Deus abençoe a cada um de vocês e se inscreva nesse canal, porque tem muita coisa e você vai ver o que a Bíblia diz.